Bom dia, bom pessoal. dia, bom Bom dia. dia. Buenos dias. Sejam bem-vindos a mais uma live das 5h30. Hoje a gente trouxe um tema do livro que é muito bom a gente falar, que é muito comum, na verdade, quase que muito parecido com as crenças, né? Que todo mundo tem. Então hoje o tema é quando a fé é usada contra você e bloqueia a sua prosperidade. E o que que seria a fé usada contra nós? É o medo. É o medo que a gente sente de fazer as coisas, é o medo que a gente sente de tomar novas decisões, é o medo que muitas vezes nos paralisa para onde a gente tem que ir, onde a gente tem que ficar. Então, muitas vezes é o medo que nos paralisa, é o medo que paralisa a nossa prosperidade. Hoje é um grande dia, vamos aí abrir hoje as vagas da nossa comunidade. E outra coisa que eu queria falar para vocês é, quando vocês tiverem um insight da live, se vocês quiserem tirar foto aqui da live e depois marcar nós lá no Instagram, que a gente vai repostar vocês. Escrevem qual foi o insight que vocês tiveram. Nos Isso. marquem lá que a gente vai repostar. Se lembrar também, se não tiver muito aqui, focada aqui. Mas o importante é que foque aqui na live No conteúdo, né? para absorver bastante o conteúdo. E quando vocês tiverem um insight e lembrar, postar lá que a gente reposta, tá bom? Então já vamos começar aqui com uma frase do livro. O medo é fé ao contrário. É fé no mal, em vez de fé no bem. Então, essa é a frase que define aí o medo, porque muito se fala em fé, mas o medo é uma fé que é negativa, ao contrário do bem. Então, a fé, o bem, precisa ser nos fazer bem, né? Então, tudo que é ao contrário do bem é mal. Então, o medo é o contrário da fé. Essa é a frase de hoje, por enquanto. Tem mais depois. E muitas vezes, gente, o medo, ele não vai gritar com a gente. O medo, ele não grita. Ele vai falar baixinho no nosso ouvido, vai ficar aqui, ó, disfarçado de proteção. Ai, se não der certo. Ai, eu acho melhor a gente não arriscar. Não faz isso, e se você se arrepender. Quem nunca ouviu essa vozinha, gente, do medo falando com a gente? E a gente acha, ai, eu acho que eu tenho que ficar aqui mesmo, tá certo? Muitas vezes a gente tá num trabalho e já não tá mais fazendo a gente feliz, que ao contrário de felicidade, tá causando burnout. Eu já não consigo mais ir para o ambiente de trabalho e eu fico lá esperando, porque aquela voz está falando comigo. Eu acho que tu precisa ficar aí. Eu acho que tu não pode sair. Então, o medo, ele vai causando essas coisas na gente. Ele vai criando coisas na nossa mente. Ah, e se você errar? E se você errar na frente de todo mundo? Por isso, gente, que muitas vezes, quando a gente tá em aula ou a gente vai fazer algo novo, tipo uma palestra, alguma coisa assim, a gente tem muito medo de falar. Não é porque a gente não é capaz, é porque a gente tem medo de errar na frente de todo mundo. E medo de ser julgada pelas pessoas também. Ai, o que que será que as pessoas vão pensar? O que que será que as pessoas vão pensar se eu abrir minha câmera e fazer uma pergunta e errar na minha pergunta? Não tem problema, gente, todo mundo erra. Todo mundo erra, é normal. Mas ainda acho que o principal medo sobre perguntas é de fazer uma pergunta boba, É, sabe? Eu já passei por isso, tá? No início lá eu pensei, ai, não, vou ficar quieta, não vou perguntar, porque essa pergunta é boba. Todo mundo já sabe, menos eu. Então a gente se sente assim, se sente travada, travada. travada mesmo por conta do medo. E a gente passou por isso também. E aí, como que a gente sabe as outras frases? É melhor você ficar onde está. Pelo menos você já sabe como é. Quem já passou por isso? Quem já ouviu essa frase de alguém? É, aí É tá melhor bom. ficar aí. Tipo assim, aí tá bom, mas é melhor. Aí tu já conhece. É, já conhece. Pra que tu vai sair do teu trabalho, tu ganha bem? Pra quê? Só que aí a gente já não quer mais. E a gente quer ganhar mais. Então a gente quer sair porque a gente quer fazer outras coisas. Então quando a gente tomou a decisão de sair da CLT, vender o carro e começar no marketing de afiliados, mesmo sem ter resultado, gente, meu Deus do céu. A Nós gente tinha tivemos muito medo. medo. Medo, insegurança e se der errado. Tanto é que a gente largou o nosso Insta pessoal e fez um Insta novo. Por quê? Por causa do medo do julgamento. E aí nós pensávamos assim, e se der errado? Só que depois a gente entendeu que não adiantava a gente pensar no se der errado, a gente estaria pensando tudo errado. Tinha que pensar, e se der certo? Sabe? E se tudo der certo? E às vezes a gente tem que mudar a pergunta na cabeça da gente. Porque senão a gente fica, ai, se der errado eu começar, ai, se der errado eu não ter resultado, ai, e se, e o e se, o medo vem junto com o e se. É verdade. E ele vem falando baixinho no nosso ouvido. E quando eu fui sair do banco, né? Eu tive muito medo, porque eu ouvi muitas coisas assim que, trabalhar no banco é considerado um emprego muito bom, principalmente em cidade pequena. Então eu ouvi muito. O banco não É, faz nada, só fica lá sentado de manhã até as 2 e pouquinho da tarde, até no às 3, ar-condicionado. ué. Fecha às 3. Então eu vi muito isso, sabe? Se eu fosse tu, não saía. Melhor esperar mais um pouco. Então, por muito tempo eu me senti também
paralisada por conta do medo, por falta da coragem. Naquela época ainda o medo era maior que a coragem. Sabe por quê? Porque quando eu decidi sair do banco, eu tava completando 10 anos de banco. Quando eu completei 10 anos, eu decidi. Ixi, Não quero mais. Só que eu fiquei por 12 anos e meio. Ou seja, foram 2 anos e meio que eu paralisei de não sair por conta do medo. Por quê? E por que medo? Porque o salário era muito bom comparado ao salário da região, né, da cidade. O valor do vale, só de vale alimentação, era 1.600, R$ 1.700 todos os meses. era quase o meu salário. Era quase o salário do Dudalide só no cartão do mercado do Vale Alimentação. Fora o plano de saúde, também era muito bom. Então, todos os benefícios me paralisaram. Por quê? Nossa, porque se eu sair do banco, como é que eu vou ter? Não vou ter salário, não vou ter Vale Alimentação, não vou ter plano de saúde. E aí, tu vai sair do certo pro duvidoso. Vou fazer o quê da vida? Então eu fiquei 2 anos e meio, gente. Foram 2 anos e meio, sabendo que eu não queria mais, mas continuando por conta do medo. Se eu fosse sair, eu teria que pedir demissão. Aí vem o medo de faltar o dinheiro, o medo de precisar das coisas, sabe? Então eu vivi isso na pele, assim, ó. Espera mais um pouco. Daí eu ficava esperando mais um pouco, E chorando esperando mais quase um todo pouco. dia. E sabendo que não era aquilo, mas indo por medo. Porque se eu tivesse tido coragem, eu teria pedido para sair, porque a minha vontade era grande. Mas me faltou a coragem. Eu fiquei paralisada 2 anos e meio por conta do medo. Claro, aprendi muito nesses 2 anos e meio. E quando eu tomei a decisão, não, realmente não dá mais, aí eu encarei. Aí eu encarei, fiz de tudo, aí eu saí. Mas aí a coragem foi maior que o medo. É que, Porque enquanto o medo era maior, eu fiquei paralisada, não conseguia agir. é que tudo é uma armadilha do medo, na verdade, né? E aí a gente sempre fica naquele ciclo. E aí, por causa do medo, às vezes a gente acaba voltando. Por causa do medo, a gente sempre fica naquele ciclo ali do medo. Porque não tem como pensar diferente quando a gente tá com medo. Me fala aqui no chat quem já deixou de tomar decisão por causa do medo. Ou de agir em alguma coisa da vida, alguma área da vida. Tipo, me convidaram pra mudar de trabalho. E eu não fui, porque eu fiquei com medo. Eu já fui convidada, não sei, faz muito tempo isso. Eu fui convidada A para dar Luana aula. botou eu, Eu fui convidada para dar aula num a cursinho Luciana foi bancária. preparatório para concurso na área de administração. Ó, E Lu, eu não fui por medo. Era um trabalho que não ia influenciar no banco. Inclusive foi um cliente que convidou, né? Eu atendi a ele sempre, ele falou: "Ah, não quer dar aula lá no cursinho, tô montando um curso preparatório para concurso, mas tô precisando de um tutor para aula". E era de noite, não ia influenciar no meu trabalho. E eu não fui, gente, por medo. vamos ali, ó. A Luciana colocou foi bancária por 12 anos. E sei como é difícil desapegar dessa falsa estabilidade. E realmente dá muito medo de sair, mas no caso, saindo comigo por conta da fusão. É, pra ver, gente, ó. Ó o exemplo da Luciana. A gente acha que no nosso trabalho a gente tá Seguro. segura, mas não tá. Não Ninguém tá. tá seguro em lugar nenhum, a não ser que a empresa for nossa. Aí a gente tá. Se amanhã o chefe resolve nos demitir, Alessandra, eu, a Ruth, eu, Lua, eu, quem que vai impedir? Guilherme, Aranha, Daniel. Eu já deixei o medo de tomar conta da minha vida, a Carol. Mariana, algumas vezes eu larguei meu salão para estar aqui, não foi É, fácil. A Laura, eu, algumas vezes. É verdade, eu não é também, gente. fácil. E o medo, ele começa a criar imagem na nossa mente, imagem negativa na nossa mente. Então, quando a gente está tomada do medo, a gente só pensa em coisas que muitas vezes não vão acontecer, que acontecem só na nossa mente por causa do medo. Muitas vezes a gente fica pensando numa coisa, de noite a gente vai dormir, tem pesadelo com aquilo, porque a gente não para de pensar no que pode acontecer, no que de ruim pode acontecer, no que pode faltar. E se começa a se visualizar no fracasso. Começa a se visualizar na falta, na escassez, que nada vai dar certo, em que a gente erra. Só imaginações assim, porque é o medo que traz isso. Gente, eu lembro quando eu fui fazer minha carteira de motorista, Jesus amado, eu só pensava, quem aqui já passou por isso da carteira de motorista? Eu só pensava assim, ó, meu Deus, se o instrutor mandar eu parar na subida, é óbvio que ele ia parar, gente. É óbvio que ele ia fazer eu parar na subida pra ver se eu sei estacionar numa subida, Você sabe arrancar no se subida. eu sabia arrancar na subida, não apagar o carro. Aí eu pensava assim, ó, e se eu derrubar a baliza? E se eu não, e se eu apagar o carro? Eu não pensava, gente, tipo assim, ó, não, eu vou chegar lá, eu vou fazer tudo certo, eu vou passar, não sei o quê. Quando eu também reprovei, tá? Porque eu pensava só isso daí. E aí depois, quando eu ajustei o pensamento, mas eu nem sabia, gente, o que que era, tipo assim, pensar positivo, a lei da atração, essas coisas, pra quem acredita, né? Não sabia nada disso, gente, nada.
E aí, o dia que eu pensei assim, eu vou chegar lá. E eu me visualizei, gente. Eu me visualizei fazendo tudo certo. E eu me visualizei descendo do carro, ele falando: parabéns, você passou. Bastou. Ai, bastou. Eu cheguei lá com autoconfiança, com coragem de que tudo ia dar certo, que eu tinha aprendido. E tu Passei. reprovou 2 vezes, né? Aham. E foi assim, ó, trocar o pensamento negativo de tudo que pode dar errado pelo pensamento positivo de que, e a visualização de que vai dar Gente, certo. eu E saí de ela lá tá. chorando. As 2 vezes que eu rodei, eu saí de lá chorando. Quando eu cheguei com autoconfiança, falei, nunca mais vim aqui fazer essa prova, porque hoje eu vou passar. Passei, porque eu deixava o medo tomar conta. É, O pé na embreagem fazia assim, o pé, tremia. coitado. Não conseguia nem dar bom dia pro instrutor. A Luciana, eu passei por isso, a Mariana, A eu não Ruth consegui falou: passar. olha só, até hoje eu não consigo dirigir, tenho carta há 5 anos. Ela tirou a carta, conseguiu, passou, mas o que que paralisa de não dirigir O até hoje? medo, O medo. Olha o quanto ele interfere e o quanto ele nos paralisa na nossa vida, gente. 5 anos que a Ruth tem a carteira eu fui e não reprovada dirige. 2 vezes, foi péssima, Luana, a Rafa, eu rodei 2 vezes. Eu também, Rafa, tamo junto. Passei na prova de moto de primeira, reprovei na de carro 2 vezes. Aí eu não quis mais reprovar, aí eu fui lá e comprei a carta. Comigo também foi assim, quando eu cheguei determinada, eu consegui passar, reprovei 3 vezes. É, E não é, gente? Olha os exemplos práticos que a gente tem na vida da gente, quando a gente usou a coragem e foi determinada, essa é a palavra. só que isso serve para tudo, E em assim, várias situações da vida, então todas. pensem em várias situações que a gente teve que usar a determinação, a coragem, a fé, que deu certo, mudou. Quem já ouviu a frase? Agir apesar do medo. Hum. É sobre isso. Tem uma frase aí no livro também que a gente anotou. As imagens de medo que você mantém na mente são como moldes que a vida preenche com experiências negativas. E o que quer dizer isso? Que a gente, quando fica imaginando muito que vai dar errado, que não vai conseguir, que vai errar, vai se frustrar, a gente cria um molde negativo dentro da gente. E aí a vida vai preenchendo com o quê? Com situações que combinam com aquilo que a gente sentiu e acreditou. Então vai trazendo mais do mesmo. Então muitas vezes o que que a gente mais tem medo, a gente atrai. É, Não é porque, ai, eu mereço isso que está acontecendo comigo. Não, porque a gente vive visualizando muitas vezes com muita emoção aquilo. E, tipo, chega a chorar, pensa numa coisa ruim e chora. E sente aquela coisa ruim como se fosse real. E o cérebro, ele não tem diferença do que é real e do que é imaginário. Ele não tem essa diferença. Então, a gente começa a fazer ao contrário da fé, que é o agir nas coisas que a gente quer. Quem aqui já colocou um óculos daqueles de realidade virtual? Gente, aquilo é horrível. Parece que a gente tá caindo na montanha russa. Parece que a gente tá vivendo dá um aquilo. medo real, né? Uhum. Por mais que a gente sabe que não é real, né? É um brinquedo, a gente fica com medo. Eu Por- tive muito medo. Porque o medo não sabe a diferença. E o medo e a fé, eles funcionam do mesmo jeito. Mesmo jeito. É o foco e a emoção, é o sentir. Só que a diferença é que um é pro bem e outro é pro mal. É verdade. E muitas vezes o medo, ele bloqueia a nossa prosperidade. Porque ele vai travar nossa mente, vai travar nossa vida, vai travar a nossa ação, vai travar as coisas que a gente tem que fazer. A Jenny colocou ali, ó. Quando me saíram do banco, eu falei pra... Vai ser um dia pra chorar e reclamar. Amanhã, que era sábado, é vida nova. Dentro eu tava cagada de medo. Mas falei que ia dar certo e busquei viver isso. Isso aí, É gente, ó. isso. Tirou um dia inteiro pra chorar, pra pensar na Viveu vida. o luto, É verdade? viveu esse momento. Nossa, E aí depois, a última... vida segue, né? É verdade. Vida que segue. Medo de nadar. Piscina. Quando eu enfrentei o medo, aprendi a nadar com 42 anos. Foi difícil, mas consegui. Trauma da infância que tinha, porque me afogar na piscina. Nossa, É, gente, é real. E são é várias muito coisas na real. nossa vida que, se a gente pensar, a gente aprendeu muito e cresceu muito com isso. Então, assim, pensa comigo. Quando a gente tá com medo, a gente não consegue pensar grande. Nossa, eu tô com medo, vou pensar que tudo vai dar certo. Não, é só o contrário. Daí a gente começa a duvidar da gente, a gente não tenta, a gente não age com fé, não tem esperança. E aí parece que tudo tá dando errado. E a prosperidade, gente, só chega, o dinheiro só chega, as coisas boas só chegam quando a gente tá aberto para receber. Quando a gente tá em movimento e acreditando que vai dar certo e agindo em prol daquilo que a gente quer. Porque senão o foco, ele vai mudando, ele vai sempre ficando no lugar errado. E a energia na nossa vida começa a girar em torno daquilo. E qual que é o resultado disso? A gente se sabota, fica atraindo escassez, Perde muitas oportunidades, não se propõe o deixa que passar, né? não se propõe a fazer o que a gente diz que ia fazer. Muitas pessoas
Vocês não, porque vocês estão aqui. Muitas pessoas se proporam a vir na live. Dessa vez eu vou participar das lives das meninas. E não veio uma vez. Tá tudo bem? Só que a pessoa se programou para aquilo e não fez. Aí vai o medo, ah, mas tu não precisa. Ah, mas tá tudo certo. Na próxima tu participa. E se não tiver próxima? É. E se a gente decidir, pessoal, não vamos mais fazer live. Aí nunca mais vai poder participar. Pra quem já é afiliado, gente, quantas vezes por causa do medo acontece essas coisas? Ficar mexendo na campanha toda hora. Sobe um produto, escolhe um produto pra vender e fica lá toda hora mexendo na campanha. Ou quer ganhar dinheiro e às vezes não tem nenhum produto rodando. Então, assim, ah, eu quero muito viver da internet. Já começou? Não, ainda não. E o medo que mais nos paralisa, até se vocês quiserem citar outros medos que paralisam vocês no digital, é o medo de investir. É verdade. É o medo de gastar e, né, que a gente ouve muito, tem medo de gastar e não voltar. E, gente, se a gente for parar pra pensar, no digital, ter algo no digital, montar uma empresa no digital, é muito mais barato Do que montar algo físico. do que Muito montar algo mais físico. barato. No físico, eu preciso alugar uma sala, contratar pessoas, dependendo do que eu vou fazer, alvará de bombeiro, luz, água, telefone, internet, Os custos são muito maiores. só para O começar. investimento é muito maior. Então, às vezes, a gente se paralisa, se trava no digital por não ter um pouco para investir. Mas pensa assim, se fosse no físico, seria muito mais. Mas não, no digital é mais fácil, bem mais fácil, de verdade, assim. E o retorno pode ser muito mais exponencial. Pode ser não. Ele é, porque Né? a gente atinge pessoas, vende para pessoas no mundo todo, sem precisar estar fisicamente no Exato. espaço físico. Então, assim, só para começar, e eu não tenho nem certeza se a pessoa vai entrar na minha loja. Eu não tenho certeza. Eu vou É ter uma verdade, loja e eu não tenho como ter certeza. Não, hoje vai entrar 10, hoje vai entrar 20. Não tem. Então, assim, no digital, é eu verdade. que controlo a minha empresa. E eu apareço para muito mais pessoas do que apareceria no físico. No físico. Com um custo muito E menor. muitas vezes, por que que as pessoas não acreditam no poder do digital? Porque ninguém entra, tipo assim, nas Americanas ou no shopping, em alguma loja e fala assim, ó, isso aqui é golpe no físico. Por que que não? Porque lá as pessoas entram lá, as pessoas estão trabalhando. Tá lá o caixa, né? Pra gente pagar. Então, tudo eu tô vendo com os meus olhos. Mas essas vendas acontecem no digital. A mesma coisa que acontece no físico acontece no digital. Só que muito mais barato pra gente ter nossa empresa na internet. Por isso que eu e a Fran, depois de tentar vender tênis, o que mais a gente fez? Ah, O no trader que a físico, gente ah, quebrou, achei que era no físico que tu ia dar exemplo. A gente vendeu trader, a gente vendeu vendeu tênis, lasanha, trader. vendeu, vendeu tênis, vendeu lasanha caseira, E gente, assim, ó, vendeu chá. a gente trabalhava um monte e não era tão exponencial quanto é o marketing. Tô vendo umas clientes de lasanha aqui. É, nossas clientes lasanha aqui, ó. Elas falavam que era boa, gente. Agora eu não sei, Ah, era, se não fosse, não claro. vendia. Então, assim, gente, a gente trabalhava um monte, mas não era tão exponencial. Inclusive, Mas era bom. saudades. Era bom, a gente gostava também. Só que a gente sempre foi sempre procurando algo para empreender. É, Sempre algo para empreender, sempre o que que a gente pode fazer para ganhar mais, uma renda extra. Muitas dúvidas das pessoas que têm assim, meninas, vocês venderam o carro de vocês para investir tudo no tráfego pago? Deus o livre, gente. não. Não, foi porque a gente fez um combinado. A Fran saía primeiro da CLT, e aí depois, quando a gente conseguisse vender o nosso carro, eu saía. Para quê? Para que as duas pudessem trabalhar no digital em casa, focar, porque não dava certo. A Fran acordava cedo, mais Eu cedo, gostava de estudar de manhã. E ela não gostava, ela gostava de estudar de noite. só que daí eu chegava, a gente, eu não estudava. Eu É, dormia na frente do o computador. cansaço era muito grande, né? A correria do trânsito o dia todo. O cansaço era tão grande que ela não estudava. E a gente viu que não estava andando, não estava indo, a gente não estava conseguindo ter resultado desse jeito. E aí foi que veio a ideia de vender o carro para a gente focar nisso, para ter o dia todo livre, E, toda a energia no digital, e pra gente conseguir sobreviver com aquele dinheiro, para pagar as contas, para pagar pagar as contas. tudo. Exato. Então foi isso, não foi Porque para investir. imagina, duas sem salários, ninguém trabalhando em casa, vamos sobreviver como? A gente Uhum. pensou, não, então a gente vende o carro, vamos fazer isso. Sabia se ia dar certo? Uhum. Não, Tinha nem resultado. tinha certeza que ia dar certo, eu só não sabia quando, É, sabe? Isso foi uma decisão bem difícil, tá? Não foi fácil, porque podia ter dado tudo errado. é verdade. É verdade. Amanda, depois de 2 meses incríveis de faturamento e lucro, essa semana acordei com um medo gigante. Medo do dinheiro acabar e não ter para investir.
Logo refleti e voltei para o meu estado de harmonia e gratidão. Orei e parei de pensar besteiras. É impressionante como nossa mente é capaz de nos sabotar e nos deixar com medo das coisas. Nada a É, ver. isso é muito real, a gente passou Nossa. por isso, tá, Amanda? Lembra que teve um mês que me veio um medo, assim, ó, de parar de vender. Me veio um medo, assim, que eu fiquei, sério, pensando. E eu não falei nada pra Lívia, porque eu não queria que ela ficasse com medo também. Eu não queria passar o meu medo pra ela, mas eu senti isso que tu sentiu. E ela, depois a gente conversando, ela sentiu medo das contas cair, né? Uhum. As contas que estavam vendendo cair. E aí eu lembro que foi no na mesma semana, assim, que parece que baixou o espírito do medo aqui, ó. Eu fiquei com medo do produto parar e ela da conta cair. E o que que aconteceu? Atraímos o medo. Atraímos. A conta não caiu, mas reprovou os anúncios, né? Reprovou. E o produto parou 4 dias de vender. E daí, quando a gente se deu conta, a gente ficou mal, assim, a gente começou a ter pensamentos, assim, e a gente foi conversar uma com a outra. E a gente conversando, ela falou, eu tô com medo, tu acredita que eu tava com medo que isso acontecesse? E A- aconteceu. e aí eu falei, e tu acredita que eu tava com medo de parar de vender? E aconteceu. Aí a gente teve a consciência de que era nós atraindo isso. É Era nós verdade. atraindo. Aí o que que a gente fez? Não, isso tá errado, vamos voltar pro bem-estar, vamos Aí eu. voltar a fazer as coisas É. que nos trazem pensamentos bons para que o medo não tenha espaço. E aí a gente trocou o medo pela fé. E aí deu, E, voltou, gente, vou falar pra vocês. tudo certo, voltou a vender. O que nos sustenta até aqui é Deus, gente. É ter fé em Deus que tudo vai dar certo. Deus, provedor, que não deixa nada faltar pra gente. E é isso. Porque muitas vezes, gente, foi só conversando com Deus. Que a gente já tinha parcelado também a fatura do cartão. É, Sabe? Então, tipo assim, se ali não der certo, claro que o que de pior poderia acontecer? É a gente voltar pra onde a gente já sabia onde estava. E falar, nós tínhamos um carro, a gente vendeu o carro, investiu, não deu certo. O de pior podia acontecer na nossa vida era isso. Mas a gente foi com fé, gente. Com fé de que a gente ia conseguir. Com fé, determinação, fazer o que tinha que fazer, fazer o que tinha que ser feito. E é é isso, verdade. sabe? Então, ó, a tarefa do dia hoje é o quê? É citar 5 medos que paralisam vocês ou já paralisaram vocês até hoje. E vocês vão substituir isso. Vocês vão anotar os medos que vocês Por têm. exemplo, tenho medo de investir e perder dinheiro. É. Tenho medo de não conseguir ter resultado. Tenho medo do Google. Eu chego na frente do Google e travo. Ou tipo assim, eu tenho medo de ficar para trás. Mas ficar. Olha, esse medo não é real, gente. Eu tenho medo de ficar para trás. Mas tá numa corrida, o que que tá fazendo? Não é real, gente, é o medo da nossa cabeça. Eu tenho medo de não saber por onde começar. Comece pelo começo, vai dando os primeiros passos. Gente, imagina se, ó, olha como o medo na nossa cabeça ele não é real. Imagina se quando a gente fosse criança, a gente tivesse com medo de andar. Ah, eu tenho medo de andar, mamãe. Não, não me solta que eu tenho medo de andar. Gente, as crianças não têm medo, por isso que tem que ficar 3 vezes, 5 vezes mais atento às crianças. As crianças não têm discernimento do que é medo, elas nem sabem o que é. A gente que coloca medo A nas gente que coloca crianças. medo. A Igual gente. quando colocava em nós, se tu não se comportar, eu vou te levar pra tomar uma injeção. As É, crianças ficam assim, tipo, o que é isso? As crianças não têm isso, gente. Ah, eu a tenho, gente atrai o medo que tem, é verdade. tipo assim, eu tenho medo Não, a de, gente atrai o que tem medo, li errado. A frase da Rafa. eu tive medo de abrir meu coração pra oportunidade, porque tive 2 frustrações, mas bênção já chegou. Amém, e bênção vai chegar. Cara, vocês são ótimos. Muito engraçado. Não viu nada, Mariana, meu Deus. Aqui a gente ainda tá bem comportado. É muito cedo pra. E não dá pra falar muito Então, alto. assim, ó, t- vejam, leiam as frases de vocês e reflitam sobre o medo que vocês E colocaram. Se coloca aqui, faz ó. sentido o medo. Quantas vezes, quantas oportunidades vocês perderam ou deixaram de agarrar a oportunidade, deixaram de mudar, deixaram de fazer algo, sabe, por conta do medo. Eu lembro, eu fui convidada para dar aula no cursinho, não fui por medo, isso poderia ter mudado muita coisa na minha vida, poderia ter aberto outras portas, É. porque sempre uma coisa que tudo que a gente faz é abrindo porta para o novo, para algo novo, para conhecer pessoas novas, sabe? Então, Para assim, ó, desbloquear algo. um exemplo, eu tenho medo de investir e perder dinheiro. Como que vocês vão trocar essas frases que vocês vão colocar? É, o que de pior pode acontecer? Tipo assim, o que de pior pode acontecer se eu investir e não voltar? Ou não vender, logo na primeira campanha que eu fizer? Ou se eu for escalar um produto e der errado? O que de pior pode acontecer? Vocês vão pegar cada medo que vocês listaram, que paralisaram vocês. Inclusive, anotem esse exercício. Vocês vão pegar cada medo
e vão refletir sobre ele. O que que pode acontecer se der errado se vocês fizerem isso que vocês estavam com medo? Ah, Marisa, eu só tenho medo do Google. O que que Mas, de pior pode mas o que, acontecer? quem controla o Google se não somos nós atrás dele, É, que dá os comandos nós para que ele? demos comando. Então, o medo muitas vezes é na nossa cabeça mesmo. E é normal a gente ter medo. Então, assim, hoje aqui a gente falou é, que o medo ele não precisa ser um bloqueio. Não precisa ser um bloqueio, gente. E sim um sinal de que a gente está crescendo em qualquer área que a gente escolher fazer. O medo, ele sempre vai aparecer. Sempre, sempre, sempre. Mas agora vocês podem enfrentar o medo e seguir com coragem, sabe? Não é a partir de hoje. É cuidar os pensamentos, é anotar e é refletir sobre os medos. Para você seguir com coragem e fé, gente. E fé naquilo que vocês querem. Porque senão o medo vai paralisar eternamente, a gente. A Jenny, o medo de ficar sozinha, se sentir sozinha. Exato. Mas daí o medo de ficar sozinha e se sentir sozinha, eu penso assim, ó. Quantas pessoas em volta de mim eu tenho, minha rede de apoio? Quantas pessoas que me amam? Quantas coisas eu vou fazer? Aí fica pensando assim, não, mas eu vou ficar abandonada, eu não vou ter ninguém. E a Mas a gente, gente nunca tá sozinho, sempre vai ter alguém. é, Sempre vai ter alguém com a gente. E Deus principalmente. é verdade. Principalmente Ó, Deus. gente, a gente fez a nossa pulseirinha. Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor. A nossa pulseirinha assim, ó. Tenha fé e foco no processo. Fé e foco no processo, gente. Pra gente conquistar as coisas, a gente precisa ter fé. Fé É que tudo verdade. vai dar certo. Sem a fé, E nossa, dentro, a gente colocou também aqui, ó. Você nasceu pra dar certo. Nós nascemos pra dar certo, gente. Não é, ai, se Deus quiser, eu sou próspera. Deus já quer. Deus já quer. Só que muitas vezes a gente não age por causa do medo. A palavra que mais tem na Bíblia, gente, não temas. Não não temas. tema. Porque de pior pode acontecer é voltar pro trabalho. Lucas colocou: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Devemos sempre confiar no amor e cuidado de Deus. É verdade, Verdade. gente. Eu confio muito no cuidado de Deus comigo, com a minha família, com os meus amigos, sabe? Porque imagina, gente, a gente tem que confiar em alguma coisa. Ah, não confio, não acredito em Deus. Mas alguma coisa eu preciso acreditar. Alguma coisa tem que elevar a minha fé, alguma coisa eu preciso pensar assim, ó, não, isso é bom. Preciso acreditar nisso porque isso é bom. E agir, gente, apesar do medo. Que se eu e a Fran, a gente tivesse se amedrontado das coisas que a gente tinha que fazer, a gente não estaria aqui hoje. Nem vocês estariam aqui hoje. É verdade. Ia Uhum. estar todo mundo dormindo. E, gente, sozinho é mais fácil de escutar o medo. E o processo no marketing, a gente fala que é doloroso. E é solitário Quando a também. gente estuda sozinha, quando a gente não tem ninguém para conversar, é É solitário. solitário. Eu tinha ela e ela tinha eu, porque a gente não conhecia ninguém que fazia isso. E por não conhecer ninguém, que a primeira vez eu parei, eu desisti, porque eu achava que só eu estava errando. Achava que só as coisas só aconteciam comigo. Eu não tinha grupo de network. E quando a gente tem um grupo de network, é muito difícil a gente sair do processo. É muito difícil a gente desistir. É verdade. Porque quando a gente tá sozinho, a gente acha que só acontece com a gente. Só eu que não vendo, só eu que não consigo. Mas não é assim, gente. Todos têm dificuldade. Mas mesmo assim, continua o processo. Aprender é um processo. Aprender é um processo desde quando a gente vem lá da nossa infância, que a gente passa pelo processo de aprendizado. Ninguém nasceu sabendo nada. Ninguém, gente. Nem na profissão que a gente tem hoje. Quando era técnica de enfermagem, tive que aprender tudo, porque não sabia nada. A Fran também. E É vocês verdade. daí do outro lado também. Eu senti muito medo quando entrei no Vocês banco. precisaram estudar, vocês Não sabia precisaram passar nada. pela prova. E a gente vem passando pela prova desde quando a gente é pequeno. Quando a gente for criar alguma coisa no digital, que for ao vivo, a gente vai ter que falar sobre todos os pilares da vida. Eu não aceito falar só sobre a parte ferramental. Eu não aceito. Eu falar bem assim, eu não aceito. E a comunidade é uma extensão do que a gente tá falando aqui na live. Porque na comunidade a gente se vê toda semana. Na comunidade, claro que não é às 5h30, tá, gente? Na comunidade a gente tem aula ao vivo às 19h30 toda segunda-feira, com conteúdo técnico, trazendo convidado do mercado, cuidando de todos os pilares da Todos vida. os pilares.
Não é só estratégia, não é só apertar botão. Por isso que a gente resolveu abrir também a oportunidade para as pessoas que querem caminhar junto com a gente nessa semana das lives. Porque eu sei que a parte ferramental, gente, todo mundo quer a parte ferramental. Mas aí vocês não iam olhar para a parte mental. Não iam, gente. Não iam, de verdade. Porque a gente também não cuidava, a gente só começou a cuidar quando a gente viu que não era só a parte ferramental. E que só cuidando do ferramental não ia trazer resultado. E lá dentro da comunidade a gente caminha junto, transformando a mentalidade e mostrando o passo a passo como destravar na vida, em todos os sentidos. Com exercícios práticos. Porque quando a gente muda o que tá aqui dentro, o lado de fora ele precisa acompanhar a gente. Não tem como. Se eu for determinada a fazer o que eu tenho que fazer, o lado de fora ele vai ter que me acompanhar. Porque aqui dentro eu já determinei. Eu já determinei a mudar, a fazer diferente e fazer a diferença. O medo não é o medo que manda na gente, é a gente que manda nele. Não é o medo que tem que citar o que eu tenho e o que não tenho que fazer. Oxa, fica quieto, medo, que agora eu tô indo lá. Tô indo fazer a prova. E a gente tem esse poder, tá? Medo, fica quieto aí, que agora eu vou subir minha primeira campanha. A gente tem o poder de silenciar ele, de abafar ele e agir apesar do medo. Exato. Sempre assim, ó, como que eu faço pra não ter medo? Agir apesar do medo. Tá com medo de quê? Vai e enfrenta o medo, vai com medo mesmo. Quem já viu isso? Vai com medo mesmo. É sério, gente. Todas as vezes que a gente teve medo, a gente só enfrentou medo fazendo o que a gente tem que fazer. Exato. Exatamente. As vagas da comunidade estão abertas e eu vou explicar para vocês como que funciona a comunidade. O que que a gente preparou de especial aqui para vocês que estão aqui na live hoje. E a comunidade foi criada para isso, para estar perto nessa jornada de transformação de vocês, não só no marketing, mas na vida como um todo, na mente, no No corpo corpo e no e no espírito. espírito, nas três áreas da vida. Além do marketing. E além do marketing, e principalmente na parte estratégica, principalmente na parte estratégica. Como o Daniel colocou, o medo nos paralisa e nos impede de avançar. Exatamente, gente. A Luciana fazia 2 semanas que eu não vendia nada. E falei, vou me desafiar e acordar cedinho para estar aqui. Um grande desafio para mim. E ontem saiu uma venda. Parabéns, Parabéns. Luciana. E por quê? Movimento, fé, você agiu, Ambiente. ambiente, tudo isso ajuda, tudo isso influencia. Isso que vocês fazem é muito importante, meninos. Às vezes a gente foca só em vender, mas e o restante? Aí é por isso que a gente não vende. Verdade. Se focar só na venda, parece que a venda não vem, sabe? Fica distante. A gente precisa focar nas outras coisas, que a venda vai ser automática, a venda vai ser natural, não vai ter um esforço. Vai vir. Por quê? Porque está tudo alinhado, ajustado. Exatamente. Como que funciona a comunidade? Na nossa comunidade, a gente tem aula ao vivo toda segunda, às 19h30 com os nossos alunos. Quem dá as aulas é eu e a Fran. Então a gente tá ali com vocês. A gente abre a câmera, a gente conversa sobre todos os pilares da vida. Analisa a campanha, tira dúvidas. Tudo que vocês precisam e tudo que a gente precisa também, para nos manter firme no digital. Então a gente está ali com vocês. Ah, mas eu estou começando, eu posso entrar na comunidade? Pode e deve, porque aí você vai fazer as aulas no passo a passo, você vai ter as aulas gravadas e você vai ter nós no ao vivo, É toda um segunda-feira. acompanhamento semanal, para a gente estar toda semana ali, ao vivo, online, junto com vocês. Exatamente. Então no Para ninguém curso, se sentir sozinho, ninguém se exato, sentir perdido, ninguém ficar com dúvida. Estamos ali, toda exato, segunda-feira. Faça exatamente. chuva, faça sol. Tipo assim, meninas, olhei aquela aula, não entendi tal coisa. Traz para a comunidade. É, Meninas, fiquei com dúvida sobre subir minha primeira campanha. Traz para a comunidade, para ter esse acompanhamento. Então, o método ele é focado 100% em vender na gringa, ganhar em dólar, mesmo que tu não saiba nada. Ai, meninas, eu não sei nada. É para mim? É, porque foi assim que a gente começou, não sabia nada, mas teve um começo. As aulas da comunidade ficam gravadas? Todas ficam gravadas. Todas, todas, todas. A Rafa, eu já faço parte da comunidade e faz total diferença no nosso processo. São muitos aprendizados e trocas. Isso aí, muito bom, Rafa. O que a gente tá falando aqui é uma extensão do que a gente fala dentro da comunidade, só que mais aprofundado, né? é verdade. Porque o medo, gente, ele sempre vai existir. Sempre vai existir. A diferença é com quem a gente vai enfrentar o medo. Com quem que a gente vai enfrentar o medo do digital? Então, a comunidade é para quem tá com medo. Mas mesmo com medo, vai com medo mesmo. Não é só conteúdo, né? É acompanhamento, mão na massa, é transformação mesmo. Ó, Luciana, eu comprei o curso de vocês justamente porque eu tava travada. Isso aí. Agora vai entrar na comunidade também para ter esse acompanhamento, para ter esse ambiente de transformação, sabe? Exatamente. É o convite de hoje, o convite é esse. Justamente por isso que a gente está abrindo as vagas, porque a gente sentiu que muitas pessoas têm
essa necessidade de ter esse ambiente. A Carol colocou um comentário sobre o método. Muito esclarecedor, fácil de entender. Pode falar, Dai. Bom dia, galera. Bom Bom Tava, dia. tava, dia! tava dirigindo, que eu já tô fora de casa. Tô chegando Acordamos no cedo. network agora. Precisava falar. Aí eu, meu Deus do céu, preciso chegar porque eu preciso falar. Galera, quem tá com dúvida sobre entrar na comunidade, não tenha. Porque quando as meninas fizeram também a oferta delas da comunidade, eu tinha recém comprado um outro curso e quando eu olhei a oportunidade, assim, eu falei, cara, parcela, passa em 10 vezes, sei lá, em 12 vezes, e eu pago hoje, assim, ó, na maior tranquilidade do mundo, porque volta, tá? A comunidade não é só estratégia, é muito mais do que isso, porque a estratégia eu já sabia, mas a gente tem um apoio ali que é fora do normal, assim. Tanto das meninas quanto da galera que tá dentro mesmo. É um ambiente extremamente acolhedor, então a gente não tem medo de falar, a gente não tem medo de se expor ali, porque tem dias que, sei lá, você não tá legal, e quando você entra na comunidade, tipo, alguém te abraça, alguém te acolhe, e você vê que você não tá sozinho. Um dos pontos principais, assim, na verdade, foi que às vezes eu tô tão agoniada com algum problema que eu tô passando ali, tipo, dentro do digital, e que se eu tivesse sozinha, eu ia enlouquecer ou ia parar. Mas como tem a comunidade ali, você olha e você fala, eu tô com tal problema. Eu também tô. Então beleza, então tamo junto. Então a gente consegue ter esse ambiente, né, que é tão importante para a gente que é afiliado, porque, como a gente falou, é muito solitário. Então você às vezes não consegue comentar com alguém que você trabalha com isso. Então é bem importante, assim, a comunidade é também o nosso momento de dar risada, de falar sobre a vida, falar sobre tudo. Então, olha, quem tá com dúvida pode comprar sem medo, porque vale muito a pena. E elas Ah, não me pagaram pra isso, não, tá? Faz o Não, Pix depois, tá? ó, já começaram a fazer a gente chorar cedo, já. Assim que elas começam. não pagamos nada por isso, foi livre e espontâneo. Obrigada, Dai. Ge- Obrigada, a Gente, gente Muito fica bom fazer a beijo, diferença aí na tua bom jornada. dia. Nossa, vocês fazem muita diferença. Não só vocês, mas a galera da comunidade inteira ali. É verdade. Inclusive, estão tudo no meu caderno da gratidão. Ah, que bom. que legal. Antes no caderno Gente, da gratidão. Do que na lista negra. melhor, né? Gente, preciso ir, que tenho reunião agora. Beijo, bom Tchau. dia. Boa Tchau, reunião, bom obrigada, dia. viu? Bom dia. Valeu. Meu Bom dia. Deus. E, gente, a Ai, comunidade a gente fala assim, ó, não existe pergunta boba. Não existe. Tanto é que eles ligam a câmera, eles falam, tiram dúvida, a gente ri, a gente conversa. Porque é como se fosse uma família mesmo. Rafa, pode falar. Bom dia, gente. Tudo bom Bom bem? dia. dia! Olha, eu não poderia deixar de falar também, né? Porque eu estou aqui graças às meninas. Elas sabem disso, que eu iniciei no digital por causa delas. Senão eu não teria coragem de estar, de entrar. Elas me deram total força no meu início, me ajudaram demais. Quando eu estava no meu momento mais difícil da vida, quando eu não tinha ninguém para contar, né? Elas foram meu suporte ali, que foram, assim, essenciais no meu processo. Deus foi tão bom, né, de ter colocado elas na minha vida. Eu agradeço, vocês também estão no meu caderninho da gratidão todos os dias, principalmente por vocês serem tão próximas da gente, sabe? E se colocarem no nosso lugar. Vocês sabem o que a gente passa, o que a gente está passando, sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos medos, sabe das nossas inseguranças, porque empreender é assim. É, Empreender não é certo que vai dar certo, sabe? É verdade. Tem a insegurança, tem a incerteza, mas quando a gente tem pessoas assim ao nosso lado que está ali junto com nós, que está nos ajudando, está nos motivando, tá, sabe, deixando a nossa energia boa, deixando a nossa frequência lá em cima, as coisas naturalmente vão acontecendo, é É verdade. sabe? verdade. Quando a gente está sozinho, os nossos pensamentos, os medos, eles vêm com tanta força que às vezes tu acha que tu não vai ter força para superar, para aguentar, sabe? E, e faz assim, ó, total diferença estar no meio de vocês,
sabe? Estar na comunidade, encontrar vocês toda semana. Ah, fez assim, eu não tenho nem como explicar o quanto fez diferença na minha vida, sabe? Eu tinha tanto medo, gente. Olha, para vocês terem noção, eu tinha tanto medo de investir que eu larguei o meu emprego ano passado para focar no marketing, né? Mas eu tinha tanto medo que eu não focava. Eu não subia campanha. Eu subia duas campanhas, mas assim, ó, morrendo de medo. Tinha até medo de olhar a campanha para ver quanto eu tinha gastado. É Eu verdade. era assim, eu era desse jeito, eu tinha muito medo mesmo de investir, de perder aquele dinheiro que eu tinha, sabe? Esse medo de perder o pouco que tu tem, sabe? E isso te trava, assim, ó, de uma maneira. E as meninas foram essenciais nesse processo, que consegui vencer cada dia esse medo de investir, esse medo de subir campanha, que agora, final de semana, eu vou estar pegando aí, então, a minha plaquinha aí de faturamento, e que logo vai ser a de 50K, Isso aí. Graças a Deus. graças a Deus, Qual placa tu vai pegar, Rafa? a de 10. 10K, gente, faturado no mês. No mês. E Parabéns. foi mais ainda, né, no caso, só que como a Sim, gente sim. Pode falar, inclusive. Pode. fiz 15 mil e com 10 de lucro, no caso. Então, 10 no bolso. A plaquinha era no um pouco, bolso. E, só que gente, é pouco. um adendo, a Rafa era bancária também, A gente se conheceu no banco. se conheceu no banco, e a Rafa um dia, quando tava tudo difícil, quando o medo tava tomando conta dela, gente, ela mandou mensagem pra Fran, eu acho que eu vou voltar pra CLT. Ai, E a verdade. Fran, não faça isso. É verdade. Rafa, não faça isso, continua, não sei o quê, e conversou com a Rafa ali, e a Rafa não desistiu. Parabéns, Rafa, por não ter desistido. Parabéns por ter tomado a decisão e assim, E ó, por ter confiado em ti mesmo, é sabe? verdade. E a E de gente, ter, e de ter, só um pouquinho, e de ter enfrentado esse medo, porque eu lembro que tu tava com medo nesse dia, né? Sim. Quando a gente conversou ali, tu falou, vou voltar pra CLT, sabe? Porque às vezes a gente não vê outra saída, a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente não vê. Tem como ganhar mais do que na CLT aqui, porque o medo nos paralisa, nos trava e tudo isso. E aquele dia, eu lembro até hoje. Falei, Rafa, se eu posso te dar um conselho, como tua mentora, tua amiga, não Uhum. faça isso. Porque eu sabia, voltar para CLT significa menos tempo para o teu negócio e mais tempo para o negócio dos outros. Menos tempo para os teus sonhos, mais tempo para o sonho dos outros. Então, tu vai ter que dividir o teu tempo. Eu lembro de nós quando tava na CLT e foi por isso que a gente saiu. Né, vendeu o carro e saiu por conta do tempo, que é precioso o nosso tempo. Então, a gente sabe. E aí, tu seguiu o conselho, não voltou para CLT. e, gente, a Rafa, ela E tá olha, toda segunda-feira na aula. ativa. Ela abre a câmera, ela faz pergunta, ela participa, ela traz É, ideias, ela contribui com o pessoal lá no suporte. é. Rafa, parabéns, vai, assim, ó, sábado tá chegando, a gente vai se Eu ver tenho orgulho, pessoalmente sabe? e vai ser um Muito. orgulho entregar essa placa pra ti. Um Ah, orgulho, assim, obrigada, ó, meu gente. Deus, É, de tudo que tu, de toda a tua jornada até aqui, sabe? parabéns. Parabéns, de verdade, e obrigada por compartilhar. Muito É, obrigada. a gente Ah, fica eu muito que feliz. agradeço. Eu que agradeço. Eu fui na pessoa certa para pedir conselho, porque se eu fosse qualquer pessoa ao meu redor, iam dizer, tá Volta, louca, né? volta, volta, É mais sabe? seguro É mais voltar. seguro, todas aquelas perguntas que a gente trouxe hoje. Sabe por É, quê? Porque tu não tinha como saber se ia dar certo. É Mas tu verdade, confiou e tu teve fé. E a fé nos move. é verdade. A fé. Parabéns, assim, eu fico Parabéns, muito Rafa. feliz, de verdade. E muito nada, obrigada pelo teu depoimento. gratidão por tudo. A Jéssica falou: estou na comunidade e faz total diferença no meu processo, tanto com as vendas e com o network que temos lá dentro. É surreal. A Jéssica subiu a campanha no Brasil e nós falamos, não, pode parar. Vai pra. Tá na hora de subir uma campanha na gringa. Foi lá com medo mesmo, e a Jéssica tinha medo, Ela gente. tinha É medo só de ir pra por gringa. medo. Por medo. Aí o que que Por medo, aconteceu? sabe por que que é por medo? Inclusive, Jéssica, se tu quiser falar, é porque na gringa ela paga um CPC menor do que no Brasil, não é? Aí tinha medo. Aí o quê? Conectou com a Rafa e agora ela vai contar pra vocês, né, Jéssica? Bom bom dia, pessoal. Bom É, dia. como as meninas falaram, eu subi ali produto no Brasil, que eu tava pagando um CPC de 8 a até 15 reais. E eu tinha ali 100 reais para investir, pagando um CPC de 10 tinha 10 cliques e já ia todo o meu dinheiro. Não ficava ali, não testava o produto até 30 cliques, né? E daí eu entrei na comunidade e elas falando, vamos pra gringa, vamos pra gringa, vamos pra gringa. E eu, meu Deus, vou pra gringa, vou pagar um CPC absurdo ali, né? Aí foi numa aula que eu falei assim, não, agora eu vou pra gringa. Olha, Daí lá na comunidade tem um master. É um grupo de 4 pessoas que a gente se reúne toda semana
E a gente sobe um produto junto, a gente analisa as campanhas, toma algumas decisões e assim, cria um network ali bem profundo. E a Rafa tava ali também no meu grupo, e daí a gente subiu um produto e eu falei, agora vai. Vamos focar que agora vai. E daí eu fiz a minha primeira venda ali pagando um CPC de 1,70. Eu Nossa, paguei no CPC. E depois maravilha. disso eu continuei a fazer vendas e assim, CPCs que eu pago é de centavos e também ali de até R$ 2. Não pago meus CPCs baixos. E eu tinha super medo de ir pra gringa, gente. Eu passei ali 8 meses praticamente só no Brasil. Só no Brasil e não fiz nenhuma venda ali, dedicando, investindo. E errei muito, errei muito mesmo, confesso, porque não testava até os 30 cliques, mas quando entrei na comunidade fez a total diferença, sabe? E não só ali na parte de vendas, como também na parte de ter medo de falar. Porque, porque eu não falava, não abria a câmera, não era notada, como as meninas falam, eu ficava na moita. Ficar na Uhum. moita é você não abrir câmera, é você não falar, é você não tirar dúvida. E eu comecei ali com a live das 5 das meninas, É verdade. e foi. E um dia elas falaram, você fica aqui, fica na moita, gente, vamos abrir e tal. E eu falei, A nossa, eu gente é tenho que bem fazer, assim falar lá, alguma gente. coisa, né? Vamos Eu tenho que começar. falar alguma coisa, uma palavra já é, se eu falar sim ou não, eu já falei, pronto. Aí as meninas, é verdade, não é, gente? Aí eu, sim, ia lá e fechava o microfone. Pronto, bati minha meta do dia. E daí, quando foi uma vez, eu falei nenhuma palavra, foi uma frase inteira que eu falei. Eu falei, meu Deus. E depois de acho que nem foi um mês, eu tava fazendo live com elas no Instagram. É verdade. E, É e verdade. esses desafios, e na comunidade a gente faz muito desafio, sabe? E eles tornam a gente consegue ver o que que a gente precisa melhorar. Se é subir mais campanhas, se é estudar, se é cuidar da mente. Então, faz total diferença. Quando elas abriram a comunidade, eu tinha comprado outro curso, não tinha o dinheiro para entrar, confesso que eu não tinha. E eu falei assim para Deus, Deus, se for para mim entrar nessa comunidade, que o Senhor me deu dinheiro, porque eu quero muito, né? E eu tinha mandado até mensagem para Fran, Fran, nossa, eu não sei, eu não vou entrar na comunidade, não vou conseguir ir no churrasco, né? Não me sinto honrada de ir no churrasco com vocês, porque eu não vou comprar a comunidade. E elas, não, pode vir. E daí, gente, quando elas abriram o carrinho, eu tinha o dinheiro na minha conta. Certinho o dinheiro na minha conta, eu fui lá e comprei a comunidade. E foi um processo, assim, que fez total diferença. E a partir daí, eu comecei também a ter mais conexão com Deus, sabe? Não foi só ali parte de marketing. Estou me tornando e evoluindo cada vez mais, né? E assim fez total diferença. Eu sou muito grata a elas mesmo, porque é um lugar muito acolhedor, conheci novas pessoas, tenho amizades ali, nossa, quando a gente entra ali na comunidade, parece que é uma família inteira, parece que é tudo irmão, que é tudo primo, já conversa, um brinca com o outro, então fez total diferença e está fazendo na minha jornada. Eu sou eternamente grata a elas. E aos meus companheiros ali da comunidade também, que ajudam a gente. Ai, muito obrigada. Gente, eu fico muito feliz, de verdade. Assim, cada vez que eu escuto, me dá vontade de chorar. Porque a Jéssica, ela não abria nem a câmera, sabe? E pra ela estar aqui hoje com a câmera aberta, falando pra vocês, eu sei que esse destrave aconteceu. E eu era assim, gente. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu ficava Ó, na moita. Eu fui a Simone também. Olha lá. Eu era essa pessoa que eu ficava na moita. E eu sei o quanto isso me prejudicou. Prejudicou os alunos, o dono da comunidade, prejudicou quem? Eu. Isso prejudicou eu porque eu travei o meu processo, eu travei o meu crescimento, sabe? E aí por isso que a gente insiste nas pessoas de se desbloquear, de se desbloquear em falar, em participar. Porque quando a gente participa, a gente conhece pessoas, a gente faz amizade, a gente cresce por conta disso, do nosso network, da nossa é verdade. amizade, do conhecimento que a gente transpassa de uma pessoa para outra. Então é muito real isso. E a gente fica muito feliz de ver a Jéssica hoje. Ali, Nossa, ó, falou verdade. mais de 1 minuto. A Simone também não abria a câmera, a Ruth Parabéns. também não. Parabéns, falou mais do que 1 minuto, Jéssica, nem contei isso. Arraso. Parabéns. Luciana, pode falar. Eu quero falar um pouco sobre ontem, né? O exercício que nós fizemos. Eu acho assim que é muito libertador. Eu já tenho muito essa questão de exercício espiritual, né? Porque eu sou uma pessoa assim muito conectada, mas não é porque você é uma pessoa muito conectada com Deus que você não tem as suas limitações, né? Então, ontem foi falado aqui que eu tinha, né, uma dificuldade de me perdoar, né?
E aí eu fiz o exercício da carta de perdão, né? E Sim, foi uma coisa assim, eu não queria jogar a carta fora, eu queria guardar, né? Mas eu acredito que quando você se desfaz, é uma coisa assim que ninguém vai lembrar. Talvez eu poderia correr o risco de ler para vocês ou ler para alguma melhor amiga, mas é uma coisa assim, é só você e Deus, né? E aí tem um exercício, né, que eu coloco muito na minha mente, porque agora eu fico assim, eu acho que eu sou um pouco Tomé, sabe? Eu preciso ver para crer. Então eu sim, fico pedindo assim, eu não tinha esse tipo de intimidade com Deus de ficar pedindo. Eu achava que era uma falta de desrespeito pedir uma vez, duas vezes, mas eu fico imaginando assim, quando Jesus estava reunido ali naquela comunidade, né, que era uma comunidade ali daquele, dos 12 que ele chamou, e ele sabia ali, e aí Tomé teve aquela, né, aquela ousadia, né, de falar com Deus com Jesus daquela forma. E aí ontem eu fiz isso. Eu falei com Deus sobre o que a gente conversou aqui, e aí eu falei, se o senhor está falando comigo, eu quero um sinal, né? E aí Deus me deu um sinal. Então, o primeiro sinal que ele me deu, eu vou compartilhar com vocês, porque eu estava falando sobre uma coisa muito íntima, né? Uma coisa assim, é perdão, é esquecer, é deixar, enterrar, né? E aí aí eu falei, então eu quero um sinal que eu estou no caminho certo, que eu estou, né, tendo um processo de cura. E Deus falou assim, Isaías 57, 1 e 2. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. E o poder do mal é o poder do mal que os leva embora. Mas eles encontram a paz, que vivem uma vida correta, descansam em paz na sepultura. Então, assim, ficou para trás, minha filha, né? amém. Aí eu tava assim, igual Tomé, né? Eu falei assim, eu quero mais uma prova, né? Porque eu tava assim, eu fiquei assim no Sim. êxodo, né? E aí Deus tem um louvor em inglês que chama Worth, né? E aí ele fala assim, a tradução dele é: Foi a minha cruz que o Senhor carregou, para que eu vivesse na liberdade pela qual você morreu. E agora minha vida é sua, e eu cantarei sobre a sua bondade para todo sempre. E a minha vergonha se foi, e eu fico espantado com o seu amor inegável. Sua graça continua e continua, e eu cantarei sobre a tua vontade para todo sempre. Então Amém. ali eu sabia, eu estava entendendo que Deus ele estava falando comigo assim: acabou, está consumado, né? Nossa. Nossa, Então, assim, surreal. foi bem assim, foi bem emocionante para mim. Hum, E eu não Hum, queria jogar a carta fora, eu não queria jogar a carta fora, mas aí Deus falou assim, é hora de deixar, né? Deixa, Então, assim, desapega. tem momentos que a gente precisa, né? É igual quando vocês estão falando da comunidade, né? E a nossa amiga estava falando aí sobre a questão do valor, né? Então, assim, eu já fiz muitas investidas no mercado digital que eu não fui bem sucedida, mas agora eu me determinei que vai dar certo, que eu preciso desse divisor de águas para minha vida, né? E eu preciso confiar que quem prometeu garante. É com uma certeza. decisão, sabe? O sucesso é uma decisão. E aí você falou, estou decidida. Pronto, é Nossa, isso que basta, Uhum. sabe? E assim, ó, Deus é maravilhoso. E Deus fala com nós todo o momento. todo o tempo. Só que a gente muitas vezes não percebe, sabe? Então, até me emocionei. Porque se não fosse Uhum. Deus, gente, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos essa coragem, não teríamos força. O quanto Deus é maravilhoso. Porque sem Deus, a gente estava falando, nós não estaríamos nem aqui. Imagina palestrar, imagina ter uma comunidade, imagina ajudar as pessoas. A gente ajuda porque a gente foi ajudado. A gente quer que vocês cresçam porque a gente cresceu, sabe? Quando a gente entendeu isso, que é, uma vez uma aluna nossa, uma amiga nossa também falou isso. A gente, todos vocês aqui, nós somos uma luz, que quando a gente acende, a gente também quer acender outras luzes. É A verdade. gente não quer ninguém apagado, a gente quer acender todas as luzes que a gente encontra. Então, é Uhum. isso, sabe? A gente acendeu a nossa luz e a gente quer acender as luzes de cada um que está aqui. Como? Através do conhecimento, através da aplicação, Somos através do ambiente, vagalumes. através de tudo que a gente proporciona para vocês, sabe? Outra Na coisa comunidade. também eu queria falar é a questão assim, né? Quando eu passei por esse processo e a gente percebe que muitas pessoas elas vão ficando para trás. Ah, você vai pesquisando, você vai ver não sei o que, mas você sabe que você precisa de um endereço, né? Tinha uma dificuldade de memorização, então assim, eu não entendia muito bem, eu estava assim meio que perdida, meio que, sabe?
Então, assim, eu acredito que o caminho, eu tenho pedido confirmação para Deus o caminho certo. Até quando eu fui comprar o curso de vocês, eu orei a Deus, eu falei, eu não quero dar mais um tiro no escuro. E como eu falei ontem numa frase assim, Deus usa quem Ele quer, É verdade. né? E Ele usou a vida de vocês para clarear muitas coisas que eu estava precisando. Eu Amém. agradeço a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Desapegue. Bota Já fora a carta, desapegou. queima, porque senão você ia ficar pegado naquilo. E Exatamente. foi um momento lindo, mágico que aconteceu e ficou pra trás, sabe? Isso tudo que tu viveu ontem foi um sinal de Deus. Mais claro que isso, não tem como. Só se ele descer aí e É o falar amor contigo de Deus. pessoalmente. É verdade. Mas ele falou contigo e sinta-se muito amada por ele, porque você é e todos aqui são. Ó, a Lafa botou enquanto a Mariana abre. Tanto no curso quanto na comunidade, os meninos é realmente presente. Qualquer dúvida ou ajuda é respondida. Comunidade é uma família. Isso aí. Live das 5 é uma prévia do que temos dentro da comunidade. Gente, não é nós que estamos falando, é os alunos, tá no chat. Luciana é aluna, inclusive Luciana fez a primeira venda ontem, depois de 2 semanas. Começou. Toda a extensão que a gente falou aqui nas lives é dentro da comunidade, mas mais aprofundado. Tudo muito mais aprofundado. Todas as áreas da vida que precisam ser mudadas. Não é só uma coisa, não é só um apertar botões, não é só a parte ferramental. Qual o acesso que vocês vão ter, gente, quando vocês entrarem na comunidade? Então, vocês vão ter esse acesso aqui, ó. Essa visão que vocês vão ter. Então, aqui, o network de toda segunda-feira, aulas ao vivo, aqui que vocês vão pegar o link para entrar. Aqui ficam todas as gravações, gente. Todas as gravações da mentoria. E aqui os convidados, o Jonathan falando de display, o Johnny Clay falando como escalar na gringa, mentoria 4M do Lincoln, do Carlos, o Anderson, os meninos Constantinismo. aqui, a mentoria 4M. O Diogo falando sobre estratégia de review. Só ouro aqui nesses convidados, tá? Meu Deus do céu. A Essas Sandra. aulas são realmente conteúdo de mentoria paga, sabe? Exatamente. Todas as dicas que eles deram aqui são dicas e conteúdo de mentoria paga. E o Diogo entregou tudo sobre review, tudo que ele faz Exatamente. na estratégia, Todos entregaram muito, na gente. operação dele, tudo assim. Como se fosse assim, ó, a gente fácil. entrar ali com o mentor. Deu até a pressão. Exato. Como se a gente entrasse ali com a pessoa, ela desse uma mentoria individual dentro da comunidade. A Sandra falando sobre plataformas ocultas, a Neide falando sobre plataformas ocultas e lançamento na gringa, o Heitor, que é dono da ferramenta da Ratoeira Eds, o Bruno aqui, ó, o Brunão que deu hacks poderosos para anunciar na gringa, encontrando... Gente, nem vou falar, quem entrar vai assistir essa aula aqui, vocês vão ver o que é. O ouro. O ouro. O Vinícius contando como ele fez o caminho do milhão e não só falando da história dele, gente, dando vários hacks que a gente pode Dicas fazer e na nossa insights. campanha, dicas e insights. Aqui, ó, o que ele fez para atingir o milhão dele, tá? Ele saiu de 10 mil num mês para 6 meses depois Exato. faturar 1 milhão. E aqui, ó, a Mariana, como a gente não fala só de estratégia, a Mariana veio para dar uma aula de constelação familiar. Ela é aqui. terapeuta holística e é uma aula Exatamente. sobre isso. A Neia e o Edson, para a gente ganhar pontos para viajar com milhas aéreas. Nossa, gente, explicaram tudo aqui, ó. A Nicole explicando sobre, que é mentora de produtividade, explicando como a gente faz nossa rotina, como a gente gerencia o nosso tempo. Aqui as lives da 5, que as lives da 5 acontecem dentro da comunidade. Então, muitas vezes vai acontecer as lives da 5, igual a gente tá fazendo agora, mas só para os alunos. Fechada, né? Essa aqui é a nossa comunidade, gente. Por isso que a gente fala, não tenham medo de entrar, não tenham medo, porque aqui vai estar todo o desbloqueio que vocês precisam, todo o acompanhamento que vocês precisam para seguir a jornada no digital.